Federal que comprovam o envolvimento do advogado Davi Seba, que foi morto no dia 5 de julho no estacionamento de um hipermercado em Goiânia, envolvimento dele com o tráfico de drogas. Nas gravações, tem conversas onde o advogado combina o encontro com o executivo de um laboratório farmacêutico para a entrega de drogas. Acompanhe a reportagem comigo. Está confirmado, no próximo dia 30, a polícia vai fazer a reconstituição da ação policial que resultou na morte do advogado Davi Seba Ramalho. A reconstituição vai esclarecer se houve ou não excesso dos policiais militares que abordaram o advogado no estacionamento deste hipermercado, na região sudoeste da capital, no início da noite do dia 5 de julho. O delegado responsável pelo caso diz que pediu à Justiça a prorrogação do prazo para concluir o inquérito, já que laudos técnicos e exames feitos no local ainda não foram entregues na delegacia de homicídios. Mas a polícia não tem dúvida de que Davi Seba tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria ido ao hipermercado para fazer a entrega a um cliente. Nós temos informações oriundas da Polícia Federal, informação extraída de autos de inquérito, que demonstra que Davi estava realmente ali no hipermercado com o objetivo de vender drogas para a testemunha. O jornalismo da Record teve acesso às gravações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal, que confirmam a ligação do advogado Davi Seba com o tráfico. Às 11h33 do dia da morte de Davi Seba, o advogado conversou com um amigo que o indicou para vender drogas para o executivo de um laboratório farmacêutico. Um amigo meu me ligou querendo falar daquele assunto. Na sequência da conversa, Davi Seba fala da quantidade de drogas que dispõe para vender para o executivo. Tá na mão. Não, você passa para o que você tem. Você fala, pô, tinha um bumbum. Não. Já tá pegando droga para pegar um canalzinho. Não tinha. Dá uns 300 gramas só. Meio quilo. Durante a conversa com o amigo, Davi Seba quer saber se o executivo tem interesse em grande quantidade de drogas. Pô, não, dá pra cuidar com ele, tá antigo. Então tá. Cara de bom, velho. Tem a bala. Não, isso aí que é importante. Vou mandar ele te ligar aí, falar pra ele te ligar e você troca ideia com ele. Então tá, pode falar. Combinado. Falou, Davi. Valeu, tchau. Falou. Cerca de 5 minutos depois, o executivo do laboratório farmacêutico telefona para Davi Seba e combinam de se encontrar no estacionamento do hipermercado para concluir a negociação da venda de droga. A hora que você tiver a 15 minutos aqui do Carrefour da P9, se me dá uma ligada pra mim já organizar e nós encontrar. Lá no Carrefour da P9, lá não tem. Vai tirar uma câmera, lá é de boa. Você acha que o 50 conto, tem conto, como é que funciona? É o seguinte, falou. Não falou não é pra em detalhe não. É porque, tipo assim, tem que ser, no mínimo 50 gramas. Que no caso, 150 reais. É que é 3 por 1. O meu é porque você vai me conhecer, nós vamos conversar, você vai ver, é diferenciado, né? É organizado. É organizado, sou advogado, eu trabalho o dia inteiro no advogado. Davi e o executivo se falaram várias vezes no dia 5 de julho, dia em que o advogado foi morto. Às 5h15 da tarde, Davi combina o encontro no estacionamento do hipermercado. Então vai indo lá, tô te esperando, tá tudo separado já. Aonde? Lá no Carrefour, lá naquela região, lá do Carrefour, Vamos deixar marcado 7 horas. Não sei. Peraí, pode falar que não entendeu um amigo meu aqui. 7 horas lá então, você me liga antes de chegar, só pra mim ir falar. Combinado. A última ligação ocorreu às 7h07 da noite, minutos antes da ação policial. Na conversa interceptada pela Polícia Federal, Davi Seba liga para o executivo, avisando que já estava no hipermercado. Eu tô entrando aqui pelo lado do posto aqui. Eu também tô aqui lá. Eu tô do carro, fica fora do carro. Tô de fora aqui. Então tá entrando aqui, Tchau. Minutos depois, os policiais militares, avisados pela Polícia Federal, que monitorava a conversa, foram ao estacionamento do hipermercado e fizeram a abordagem. Nesta entrevista ao jornalismo da Record, o policial militar que atirou em Davi Seba contou como foi a abordagem. Ele parou o carro e ficou do lado desse suspeito, seu comprador. Nós aproximamos e procedemos à abordagem. Nós gritamos, polícia, polícia, por 3 vezes. O comprador que estava guardando a droga e já tinha as ligações que vão comprovar isso aí, que ele estava guardando a droga que seria entregue pelo suspeito, ele assustou.
pela abordagem, deu um passo para trás e o suspeito assustou também. O executivo que aparece nas gravações interceptadas pela Polícia Federal foi ouvido na Delegacia de Homicídios e na Corregedoria da Polícia Militar. O jornalismo da Record teve acesso aos depoimentos em que o executivo confirma ter marcado encontro com Davi Seba para comprar uma porção de maconha. Ele pagaria R$150 pela droga. No depoimento, o executivo diz que no momento em que Davi entregava a droga para ele, os policiais militares se aproximaram e fizeram a abordagem. O executivo também confirma a versão dos PMs de que Davi teria sacado uma arma ao ser abordado no estacionamento. Durante a reconstituição marcada para o próximo dia 30, a polícia vai reproduzir a versão contada pelos policiais militares que se envolveram na ação. De acordo com os PMs, Davi Seba estava no carro dele, exatamente naquele canto, supostamente aguardando a chegada do cliente para fazer a entrega de drogas. Ao ser abordado pelos policiais militares, o Davi teria sacado um revólver e esboçou uma reação. Nesse momento, um dos PMs atirou. Apesar de ferido, o Davi conseguiu sair com o carro dele e percorreu aqui cerca de 200 metros aqui dentro do estacionamento. O carro só parou depois de bater numa coluna de ferro. O advogado que defende os policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de Davi Seba diz que a perícia foi feita apenas no local onde o advogado morreu. Nenhum levantamento teria sido feito no trajeto percorrido por Davi dentro do estacionamento. Para o advogado dos PMs, a reconstituição é necessária, porém alguns procedimentos ainda precisam ser feitos pela polícia. Eu acredito que para o dia 30 está muito em cima da hora, porque está faltando vários elementos, oitiva de testemunhas, vários exames ainda que não foram realizados e algumas perícias que não foram entregues, ou seja, não foram concluídas, tais como o local do crime, microbalística e assim por diante. O delegado que cuida do caso garante que não há motivo para essa preocupação do advogado. Eu tenho informações da Polícia Técnica Científica que esses laudos já estão prontos. Entretanto, eles ainda não foram juntados no inquérito, mas já estão prontos, já estão relatados e no dia 30 todos esses laudos já estarão à disposição da Polícia Técnica Científica, bem como da Polícia Judiciária. A polícia esperava contar com imagens do circuito de segurança do hipermercado para ajudar nas investigações, mas no estacionamento onde Davi Seba foi abordado pelos PMs não existem câmeras. O monitoramento é feito apenas na parte interna do hipermercado. Estão aí, gente, as gravações. Na verdade, a Polícia Federal estava investigando um outro caso quando surgiram conversas do Davi Seba. Segundo a versão contada pelos PMs, os policiais federais procuraram a PM e informaram que tinha esse encontro, essa conversa onde o Davi iria fazer a entrega de drogas. Por isso, passaram o caso para a PM. No próximo dia 30, a polícia vai fazer a reconstituição desse caso, mas fica aí, né? Porque a família sempre sustentou, a família do Davi, de que ele tinha ido ao hipermercado para comprar fraldas para o filho que nasceu no dia em que o Davi foi morto. Então essas gravações desmentem essa versão, pelo menos aí, da família, né? Não estou dizendo que quem estava certo, quem estava errado, não. Somente a investigação policial vai dizer se os policiais militares agiram com excesso ou não. Somente a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Mas as gravações não deixam dúvidas do envolvimento do Davi Seba. Ele que já tem 5 passagens pela polícia por tráfico de drogas também aí, ou seja, ele já tinha um histórico aí do envolvimento com o tráfico e a polícia tem muitas outras gravações que mostram conversas do Davi vendendo drogas. Nessa conversa que nós mostramos, ele negocia a venda de maconha com o executivo de um laboratório farmacêutico. A nossa produção conversou por telefone com o advogado Manuel Bezerra, que representa a família do Davi Seba. O advogado informou que essa gravação é clandestina, não tem credibilidade e não pode ser usada no inquérito. Segundo o advogado, há testemunhas que viram a execução e a mudança da cena do crime e que essas pessoas também devem prestar depoimento. Para o advogado, o que está em questionamento não é o fato de Davi ser ou não ser traficante, mas sim a execução fria que, segundo ele, foi praticada pelos policiais. Então fica aí a versão do advogado da família do Davi Seba. Vários serviços